E vamos começar então já com o nosso bate-papo aí sobre a Zen Design. Vamos saber um pouquinho dessa potência, né? E que orgulho é nossa, é Bento Gonçalvense. Bom. Como eu disse, tem que ser uma verdade, né? Mas é isso. Por isso que às vezes a imitação não cola. A imitação não cola porque às vezes a pessoa mira, eu quero ganhar dinheiro igual a empresa tal. Cara, mas aquilo não é teu mundo. Não é verdade. Não é verdade. Tu não vai conseguir. Tu até pode ter capital, tu pode ter vontade, mas, cara, isso não é teu mundo. Pela Zen, né, desde 2005, basicamente a gente vai todo ano e sempre ficou aquela vontade de um dia estar presente, expondo na feira. E no ano passado a gente, então, teve um stand nosso, foi a primeira empresa de banho brasileira expondo no Salão Imóvel de Milão, no salão de banho. Então é um marco, com certeza, para a empresa, né, como pessoalmente também. Talvez um bom ensinamento desse bate-papo para quem é da área do design é entender que muitas vezes aquele senso de o meu limite é esse, eu não vou. Cara, mas por que eu não posso chegar até as cabeças do negócio? Eu vou conquistar esse espaço, ou vou ter o meu espaço, né? Porque para quem admira vocês, muitas vezes, que legal, vou fazer isso prestando serviço para alguém. E o Kleber trouxe algo que é um teto. Mas por que não passar desse teto, né? Porque se permitir passar desse teto. Tem que ter coragem. Quando tu não é um sócio, tu é um contratado, né? Tem que ter coragem. Só que às vezes tem muita empresa que vai te valorizar por isso. Justamente. Eu acho que os empresários têm que ser empresários artistas, né? E para os designers, tem que ser um artista empresário. O que eu vejo é que a maioria dos designers, grande parte deles pecam é justamente nisso, sabe? Focar muito na arte e pouco no business. Olá, pessoal. É uma honra estar com vocês com mais um Design Serra Talk. Hoje vamos mergulhar na cultura do design, em um papo sobre identidade, inovação, propósito e estética. E para isso, ninguém melhor do que a Zen Design, com os fundadores Kleber da Ré e o Márcio Cousin. E para nos ajudar com esse assunto importante e necessário, trazemos também o André Menin, que vai nos ajudar nessa mediação aí. E para começar, vou apresentar para vocês os nossos convidados, então. O nosso convidado, então, é Kleber Luiz da Ré, que se define como um empresário artista. Casado há 8 anos com Bruna, sua inspiração e mentora, é pai de 2 filhos, a Gabriela, de 17 anos, e o Bernardo, de 3. Natural de Bento Gonçalves, é arquiteto e designer de produto, com MBA em marketing pela FGV. Entre seus hobbies estão a literatura, a música e as viagens de moto. Já percorreu os Estados Unidos, Europa, Chile e Argentina. Apaixonado por criatividade, Kleber revela que muito de suas melhores ideias nasceram desenhando no box do chuveiro. Em momentos de puro transe criativo. Kleber, tu vai ter que nos falar mais sobre isso. Tem como inspiração o Conde de Monte Cristo, o filme O Curioso Caso de Benjamin Button. Que filme maravilhoso, né, Kleber? E seu lema, sou um empresário artista. Kleber, seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado pelo convite, parabéns pelo espaço, achei sensacional, aconchegante, apesar do frio, né, tá bem aconchegante aqui. E vamos tentar fazer uma participação interessante aí. Sem dúvida nenhuma, e seguimos então com o Márcio Cousin, que é cofundador, então, da Zen Design, nascido e criado em Bento Gonçalves, é casado há 8 anos com a Daniela, pai de 2 filhos, né? Uma adolescente, a Júlia, de 14 anos, e o Gabriel, de 2 anos e meio. Apaixonado pelo que faz, Márcio vê o trabalho como prazer, mas também encontra tempo para curtir a família, praticar enduro, com motos, ler e treinar. Iniciou a administração na UX, mas a rotina intensa de viagens nos primeiros anos da Zen mudou seus planos. É inspirado por histórias como
a do comandante Rollin, fundador da TAM, e recomenda o livro O Sonho Brasileiro. Para ele, 2 palavras definem o caminho do empreendedor: persistência e resiliência. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. E como o Kleber falou, a casa está bem aconchegante. Acho que vão ter bons sucessos aqui. Sem dúvida, teremos aí muitos movimentos e vocês também estarão por muitas mais vezes aqui conosco. Obrigado. E o André Menin, que é arquiteto, design, empreendedor à frente da Refresher, né, André? Uma plataforma que conecta dados, design e negócios no setor de casa e construção. Natural de Bento Gonçalves, onde vive até hoje, é casado com a Bruna e compartilha a casa com uma quadrilha de 5 cães. Deve ser animada aquela casa, hein? Isso é uma fuga da paternidade, né? Tu não vai fugir, por muito tempo, né? Não, acho que manda metade dos cães lá pra casa que a Júlia tá querendo. Abre espaço. Aí abre espaço, né? Treino, né? É um treino, isso aí. Treino. Sua trajetória une estética e estratégia. Teve um ponto de virada marcante quando percebeu, na prática, que faltavam dados e método no mercado. Foi aí que nasceu a Refresher. André se inspira na frase: coisas boas acontecem no caminho de quem está no caminho. Faz todo sentido, né, gente? Recomendo o livro Empresas Feitas para Vencer, de Jim Collins. No tempo livre, curte música, a família e momentos de criação, mesmo que só no papel. Seja bem-vindo, André. Obrigado, Sil. Bora botar para ferver. Que honra tê-los aqui conosco. E vamos começar, então, já com o nosso bate-papo aí sobre a Zen Design. Vamos saber um pouquinho dessa potência, né? E que orgulho é nossa, é Bento Gonçalvense. Que bom. Né? Kleber, como nasceu a Zen? E como esse conceito que une design e atitude foi tomando forma? Eu vou contar um pouco de como nasceu a marca. Vou deixar o Márcio contar, já que ele citou o livro do comandante Rollin, da TAM. Eu vou deixar ele contar a história de como nasceu, digamos assim, como a gente conseguiu tornar viável essa indústria, né? Então, vamos separar aí. Perfeito, combinado. A marca surgiu o seguinte: quando a gente resolveu fazer a Zen, a gente queria uma marca que fizesse sentido, que conectasse com as pessoas, né? Então, a gente sabe que se o nome não tem um significado já inerente ao nome, né? Uhum. Se tu tiver que construir um nome do zero, digamos assim, por exemplo, Giorgio Armani. Giorgio Armani, isso é Giorgio Armani porque são 40 e poucos anos aí de muita história, muito marketing, muito design, muita coisa, né? Então, o significado acabou fazendo parte do nome Giorgio Armani, né? Como a gente era iniciando uma empresa, a ideia começou bem modesta, pequena e tal, a gente já queria um nome que viesse com um significado, né? Então, esse foi o primeiro desafio, né? E aí, coincidentemente, assim, nessa busca, qual vai ser o nome da marca, qual vai ser o nome da empresa, né? O que faz sentido para as pessoas? Aí eu me lembro que eu estava num momento, assim, de busca zen, digamos assim, sabe? Aquela loucura da rotina, estresse, muita mudança na época e tal. Aí eu comecei a perceber que qual é o lugar que tem que ser o teu, digamos assim, lugar onde tu te refaz, te recarrega as baterias, te renova, te traz paz, a casa, né? E aí eu fiquei pensando, pô, imagina, se isso é forte para mim aqui morando em Bento Gonçalves, imagina quem mora em São Paulo, Rio, Porto Alegre, numa cidade maior, né? Essa tensão do trânsito, da vida, da competitividade e tal. E aí me veio em mente o nome Zen, né? Por quê? Porque é uma busca, né? E essas referências orientais começam a fazer muito sentido quando tu quer transformar tua casa num refúgio, né? E aí, coincidentemente também,
lendo um livro na época de macro tendências, era um livro super antigo, se chamava Relatório Popcorn, né? Era de 90 e poucos livros, eu já tenho uma certa idade. E esse livro falava do encasulamento, né? Da tendência das pessoas olharem a casa como um casulo, como assim, uma bolha, uma defesa contra o mundo, digamos assim, as opressões. E aí fez todo sentido, né? Vai ser Zen. A Zen já vinha com significado todo no nome, né? E depois a gente começou a trabalhar isso no desenvolvimento da marca, né? Claro que no decorrer da história, né, ela começou com esse conceito forte, depois a gente começou, porque moda é uma coisa que sempre fez muito sentido, teve muita influência pra gente, então a gente começou a agregar as duas coisas, a misturar no DNA da marca as duas coisas, né? Mas esse é a origem da marca. Pois é, contando um pouco da história, então, né, já se vão mais de 20 anos, 21 anos já. E então eu e o Kleber, nós éramos colegas numa outra empresa, né? E sempre tínhamos aquela vontade de empreender, né? Eu venho, né, com essa, vamos dizer, com esse DNA desde pequenos, né, nas minhas brincadeiras e tudo mais. E aí então, um belo dia a gente, quem sabe a gente monta uma empresa, né? E aí começamos a conversar. E aí chegamos em alguns problemas, né? Por exemplo, parte produtiva, a questão financeira, né? E um belo dia, estou viajando, peguei um voo de São Paulo, de Porto Alegre para o Rio, e eu ganhei um livro, era um voo da TAM na época, né? E eu ganhei um livro de uma comissária, eles sortearam um livro, e era um livro do Comandante Rolim, que é O Sonho Brasileiro. E enfim, ganhei aquele livro e tal, comecei a ler e tal, e aí eu falei pro Kleber, assim, Kleber, tá aqui a solução dos nossos problemas, né? O Comandante Rolim começou, é a biografia dele, né? Ele começou a companhia aérea sem nenhum recurso, do nada, né? Do zero. Ele comia restos de sobra de comida de avião e tal, né? Enfim, uma história bem bacana. E aí conseguiu com investidores, com algumas pessoas que apostaram nele, e ele começou a comprar aviões e constituiu a empresa. E aí eu disse, se ele conseguiu montar uma companhia aérea, que é uma das maiores das Américas, do nada, por que a gente não vai conseguir montar uma fábrica de puxadores também, né? Então o livro tem essa inspiração, né? Foi uma inspiração para nós. E aí então a gente começou, a empresa bem pequena, né? Eu, Kleber, depois entrou um sócio no financeiro, mais um outro sócio na indústria, né? E então hoje a gente é em 4 sócios, cada um numa área, e uma empresa que começou super pequena, terceirizando tudo, né? É uma história bacana, assim, de bastante suor, bastante, eu falo em resiliência e persistência, né, como empresário, porque a vida do empreendedor é essa, né, de seguir em frente, aparecem problemas, você vai, resolve, e é sempre uma sequência de problemas diários que você vai transpondo, né, e vai até onde tu aguenta, né, passar por cima desses problemas e resolver e seguir em diante, né? Não é quanto você bate, é quanto você aguenta apanhar, né? Mais ou menos isso aí, né? Mais ou menos isso. Eu até pegando o gancho no que o Mário estava falando, eu tive quando eu fiz, antes de fazer o MBA em Marketing, o meu primeiro curso de Marketing foi na ESPM. Foi um intensivo de Marketing, eu tinha 19 anos. E aí teve um palestrante que, inclusive, deve ter sido o médico que operou a Bruna, a coluna, né? Ele na época, ele foi palestrar, ele tinha praticamente um hospital lá em Porto Alegre, e ele falou uma frase que me marcou muito, né? Durante a apresentação dele, ele disse assim, a maioria das pessoas invejam onde eu cheguei, só que ninguém para pensar na trajetória que eu tive até aqui. E não é fácil, né? Não é fácil. A gente até temos mais 2 sócios, né? Eu acho que a Zen deu muito certo por essa complementaridade, sabe? Cada sócio na sua área, uma sinergia, né? Então acho que o mérito é dos 4. Envolvimento, né? Existe
do início da empresa até hoje, a gente se envolve muito no negócio, a gente vive no negócio. Então, é uma dedicação intensa, né? Vivendo isso todo dia, 7 dias por semana. Então, não tem almoço grátis, né? É uma trajetória, assim, que nem a história que o Kleber comentou, do médico ali. Tu tem que abrir mão de muita coisa para poder chegar no final, né? Mas no fim é bom, né? No fim é bom. Sempre é positivo. E com o sucesso todo da Zen que a gente vem acompanhando, né? Com certeza faz Obrigado. todo sentido e gratidão Aham. não tem como explicar, né? Mas eu só pegando o gancho já que... Claro. Né, se a gente pode... É isso aí. No início da Zen foi tanto problema. Tanto problema. E na época eu tinha um celular Nokia, aqueles pequenininhos que tu abria assim. Sim. Aí o Márcio viajava toda vez que tocava o telefone. Só problema. Era problema. É só problema cabeludo, nem um probleminha, né? É só Nem problema cabeludo. básico. Né? Aí, muitos anos depois, eu achei esse celular numa gaveta, eu dei uma carguinha nele, liguei, quando deu aquele toque, sabe? Aquela memória afetiva. Aliás, a memória desafetiva. Eu toquei, eu fiquei mal na hora, fechei e joguei o celular fora. Mas então, ilustra, né, que não é fácil, mas é gratificante, né? Ah, sem dúvida. E tem algum marco, assim, quais foram os marcos mais importantes ou que se destacam nessa trajetória, Kleber? Durante toda a trajetória? Os que tu lembrar, ou de agora, porque, claro, o início... Mas eu vejo a Zen, assim, vocês são muito inovadores, né? Vocês estão sempre buscando, ou seja, tecnologia, ou empreendendo em outros ramos também, essa questão de misturar, né? A arquitetura com moda, faz todo sentido, e acho que vocês trouxeram isso numa beleza, numa simplicidade maravilhosa, né? Então, eu acho que, sim, pode ser lá do início, mas é que o início são esses perrengues que tu acabou de relatar, né? Mas no decorrer, eu acho que nos últimos 10 anos, a Zen vem nessa excelência, né? Na busca da excelência, que eu acho que vocês estão no caminho certo, né? Então, acredito que nesses últimos 10 anos dá pra gente falar. Olha, eu acho que um grande marco, né, Márcio, foi primeiro a Feira de Milão. Sim. Porque, assim, Milão sempre foi o lugar, assim, quando a gente pensava em ter uma empresa, a gente pensava em ter uma empresa, pelo menos... tomando como referência as empresas que a gente admirava lá fora, né? Uma Diesel, eu sou fã do Armani, enfim, dessa indústria da moda, muitas outras de iluminação também, que a gente ia para Milão, ia para Eurolute e tal, enfim. E então, estar em Milão para nós teve um significado incrível, assim, né? Porque primeiro a gente só ia para Milão como espectador. Sim. E, de repente a gente estava expondo em Milão, né? E com feedback muito legal das pessoas visitando, arquitetos do Brasil inteiro. Então foi um momento assim que foi a cerejinha do bolo aí, né? E eu ia comentar também que a empresa foi crescendo e aí acho que tiveram vários marcos assim menores, mas eles foram sendo construídos, importantes, né? Várias feiras, vários nichos de produtos que a gente acabou entrando, né? Como alças para portas, maçanetas, acessório de banho. Então, aos poucos, a gente foi entrando em mercados que a gente não conhecia e que, né, a gente foi explorando melhor. E isso fez com que também fossem micro marcos, mas para aquela época eram marcos importantes, né? Talvez o mais recente mesmo, né? Essa da Feira de Milão. Cereja do bolo, né? Com certeza, porque a gente vai para a feira desde 2005. O Kleber vai até antes, né? Foi só um pouquinho mais velho. Isso Mas pela Zen, né? Desde 2005, basicamente a gente vai todo ano e sempre ficou aquela vontade de um dia estar presente, expondo na feira. E no ano passado a gente então teve um stand nosso. Foi a primeira empresa de banho brasileira expondo no Salão Imóvel de Milão, no salão de banho. Então é um marco, com certeza, para a empresa, né? Como
pessoalmente também, né, Cleber? Não, tem umas coisas que não tem preço, né? Por exemplo, não esqueça aquele dia que a gente chegou, a gente desceu do metrô com 2 caixas de peças na mão e a gente tava entrando no pavilhão da feira, né? Uma experiência assim, cara, tá acontecendo, tu entende? Real. É real. Né? Saiu do papel. É real, né? A gente não foi nem pro hotel tomar banho, a gente já desceu, chegou de viagem, vamos pra lá direto, vamos, né? Ficamos até, sei lá que horas, montando peças lá e tal. Mas foi uma experiência... Porque a gente sempre ia legal. como espectador, e aí tu vai sempre no dia que a feira abre, né? E nunca antes, olhando né, o que tem por trás da feira, né? Então foi um marco bem bacana também, eu acho que os bastidores. Bastidores. E vocês ajudaram. Como foi essa questão? Agora uma curiosidade minha. Como foi a logística para montar esse stand lá? Bom, a gente teve a ajuda da Apex, né? Então a Apex, a Cândida sempre nos ajudou aí, nos apoiou, né? Nessa questão do espaço e tudo mais. Inclusive ela faz um trabalho sensacional, né? Uma coordenação, uma postura. Né? Cândida, Parabéns. A gente, né, tem planos de mais feiras junto com de fazer mais feiras junto com a Apex. E então ela nos ajudou um monte na questão de montagem de stand, e tem toda uma equipe, né? E a questão da logística também, a gente contou com o apoio de uma empresa italiana, que é um parceiro nosso, que é a Eletip, uma empresa... Então, acabamos usando toda a estrutura deles lá para acabar mandando as peças e depois para que chegasse a tempo, né? E nos ajudasse na montagem, né? Então, é um pouco mais complicado, né? Em função da distância e tudo mais, né? Mas... no final sempre dá tudo certo, né? Aquela correria de pré-feira sempre, né? E chega no dia, tá tudo arrumadinho, bonitinho pra começar, né? É mais ou menos como eventos, quando a gente organiza um evento, né? Volta e meia, a pessoa tá chegando e tu tá terminando de varrer ali na porta, mas no final dá tudo certo, né? Mas ninguém sabe que tu virou a noite ali. Né? Isso aí. Kleber, quais foram os desafios até aqui e aprendizados que moldaram a Zen como ela é hoje? Eu acho que o início foi o maior desafio que a gente teve, né? Porque, assim, eram players grandes, né? Estruturados com tecnologia e tal. A gente estava começando. Então, o primeiro desafio foi chegar com uma marca nova, né? E a gente já chegou... acho que eram 6 ou 7 produtos, né? 5 modelinhos. 5 modelos. Uma proposta diferente de expositor, alguns molhos, assim, né? Um DNA nosso. Eu me lembro que na época todo mundo fazia expositor branco, a gente chegou com uma proposta de preto, né? Sim. E algumas questões relativas a design, inovação e tal. Só que assim, os clientes nos viam, eu tinha 28, o Márcio tinha 24, né? Entrando para competir com empresas, tinha uma alemã na época, como é que era a Retis. Isso. Né? Então, foi um desafio grande. O que realmente fez toda a diferença foi o relacionamento que o Márcio tinha com os clientes. Porque os clientes falavam assim, cara, gostei da empresa, gostei do produto, mas te coloca no meu lugar, né? Vocês são novos, eu não tenho segurança nenhuma. Eu vou fazer por tua causa. E começaram a abrir as portas e tal, né? E aí a coisa começou a acontecer. Depois o desafio na sequência, eu acho que tu nunca perder tu nunca perder, digamos assim, o que te impulsiona. Porque é muito fácil, assim, principalmente quando tu já tem um certo sucesso e um certo faturamento, tu te acomodar. Né? Por isso que eu falo que o meu propósito é ser um empresário artista, porque o artista é um dos motivos, né? Depois eu explico melhor. Mas o artista, ele tá sempre querendo fazer a obra seguinte melhor do que a anterior, né? Então, por quê? Não é por dinheiro, porque é uma necessidade, sabe, de inovar. Inovação é um estado de espírito. Não é uma coisa que tu coloque assim numa planilha de Excel. Planejamento esse ano, vamos inovar. Não é assim, né? Vou criar uma equipe de inovação. Não é assim. Eu acho que inovação é o estado de espírito, tu entendeu? Porque eu brinco com o lance do chuveiro, né? Desenhei muita coisa no box do banheiro.
quando embaça, aquele transe criativo, tá pensando, aquele estado de espírito, né? Inovação é isso. Então o desafio é nunca perder isso, sabe? Nunca se acomodar, sempre buscar o novo. E às vezes, para te dar o segundo passo, é complexo, que nem esse agora das torneiras, né? Pô, uma tecnologia nova, uma indústria nova, um mercado novo. Não, e às vezes tu já tem uma marca, então a marca isso acaba avalizando, né? Mas também tu tem uma responsabilidade muito grande que o mercado não aceita erros, né? Então, eu vejo, né, nesse novo projeto agora das torneiras, né, que a gente está estruturando, a gente tem uma responsabilidade muito maior do que quando começou, né? Tem toda uma marca que a gente tem que cuidar bem para não trazer um produto que não tenha qualidade, que o mercado espera, questão de design, né? O Kleber também sempre ali, né, buscando, e comercialmente também a gente tem que sempre buscar uma estratégia bem montada para não estragar o que tu já fez. Então, são várias coisas que, tendo a marca e estar num patamar que a gente está hoje, ajuda, mas também te exige uma responsabilidade maior, né? Então, a gente tem sempre esse desafio aí de manter essa excelência, né, no que a gente faz. Né? Claro, claro. Márcio, quais foram os 5 primeiros produtos da Zen? Vamos lá, eram 5 modelinhos, que eram o Lotus, o Jazz, o Neo, o Tecno e o Slim. Eram 5 modelos. Segue em linha. E o Jazz tinha forrado trançado com junco, lembra? Que foi uma inovação super bacana. Exatamente. Eu acho que trazia algo da manualidade, da artesania, eu tinha um toque de brasilidade, assim, sabe? E Verdadeira tinha... brasilidade. A verdadeira brasilidade. Exatamente, E tinha o Tecno, a gente foi a primeira empresa, se não me engano, até, né, lembrando, a juntar as cores, né? Preto com cromado, branco com cromado. Não tinha o mercado ou tinha cromado, ou tinha escovado, ou tinha as peças todas pretas, todas brancas, né? A gente juntou as duas cores. Isso também fez uma diferença e depois o mercado começou a seguir essa tendência, né? Então a gente, vários momentos assim, teve produtos que foram disruptivos, né? Que eles acabaram criando marca e aí depois tu viu o mercado todo seguindo, né? Várias etapas assim da Zen. Até a primeira feira que a gente participou aqui na FIMA, cara, a gente conseguiu um espacinho num canto lá e a gente fez um stand super pequeno, aí com esses produtos aí, né? Certo. Então, tinha o produto, atrás tinha a imagem de inspiração, no caso, por exemplo, de junco, tinha... Não me lembro o que era, uma imagem étnica, eu acho, né? Uma Índia e tal. E na época tinha o Discman, a gente já tava brincando com o lance do sensorial, né? Ninguém fazia isso, né? Discman, o cliente botava o fone, aí escutava barulho de tambor, água, natureza, aí cada puxador tinha um tema. Né? Então, putz, foi o máximo isso, né? A gente foi um pouco prejudicado porque na frente do nosso stand tinha uma máquina seccionadora de MDF. Aí quando eles ligavam para demonstrar, acabava com a festa. Acabava com a experiência. Mas foi um marco, né? A gente começou a mostrar a inovação desde aquela época, né? Desde o início. E comentando assim, né? Tu vê que a gente sempre manteve essa essência, né? Que ter momentos, né, diferentes com o consumidor, com o arquiteto, né? Então sempre trouxe algumas novidades assim para o mercado, né? Então desde aquela época a gente sempre teve essas ideias que acabavam fazendo com que se tornasse uma empresa diferente, né? E assim, foi construindo isso aos pouquinhos, né? Com ações pontuais, e isso foi ganhando corpo, né? Hoje uma ação que a Zen faz, ela tem muito mais eco no mercado do que tinha naquela época, por ser uma empresa iniciante, começando com poucos clientes e tudo mais, né? E hoje tem as mídias sociais também. Que ajudam, né? Impulsionam muito mais, né? Mas a gente mesmo naquela época, então, fazia pequenas ações, né? Até verba super limitada e recursos limitados em todos os sentidos, mas acabava sempre fazendo e não deixando de inovar, né? Então sempre teve essa essência, né? A inovação na essência. Na essência, raiz, né? Exatamente.
Vou pedir para o Anderson colocar o site da Zen aqui para depois a gente dar uma explorada também, né? E aproveitar para agradecer a nossa retaguarda, né? Que aqui aparecemos nós bonitos, né, gente? Mas tem o Anderson aqui, que na técnica, né? Na confecção aí do nosso roteiro, o Juliano, a Júlia nos stories. Então, uma equipe super afinada aí para sair tudo perfeito. E falar em perfeição, André, vamos te usar agora, porque a Zen vem com essa pegada da cultura do design também na essência, né? Então, te trouxemos justamente para isso e para nos ajudar nesse bate-papo, né? Claro. E para os meninos falarem um pouquinho também da cultura do design que está impregnado, né? Na real, porque às vezes é que nem sustentabilidade, né? É aquele greenwash, né? Que é aquela lavagem cerebral verdinha que não funciona, não cola mais, né? No design também tem um pouco disso, né? Tem. Essa visão de cultura. A gente fala dessa expressão cultura do design e muitas vezes a gente cita vocês. Pô, a Zen é a empresa que está aqui do lado. Que é natural a gente citar a Cartel, a gente citar a Giorgio Armani, né? Parece que tá longe, né? Pô, tá longe, aquilo é pro italiano. Então, vamos falar de alguém que tá aqui do ladinho, aqui a 5 minutos da gente. De verdade, a gente cita vocês e é reconhecido. Na última visita, inclusive, que a gente fez no Design Tank, acho que eu contei para o Márcio, né? Que me chamou muito a atenção a explicação da Solange. Né? Que ela contou o seguinte, daqui a pouquinho a gente vai visitar a nossa fábrica de joias. Eu não sei se vocês sabem disso. Não, ela falou. Pô, cara, isso soa tão bem, cara. Porque eu fiquei olhando pro lado, assim, a galera se olhando assim, esperando. Será que é brincadeira? Merece um aumento aí. Não, merece mesmo. Tem que dar os parabéns para ela e pro Alexandre, que são os dois que nos recebem sempre lá, cara. Fazem um trabalho muito bem. E pegando o gancho, né, da cultura do design, acredito que isso que o Kleber trouxe, né? Essa visão do quarteto da Zen, né? Assim, cada um no seu lugar, fazendo o seu trabalho, muito bem feito. Coisa que a gente não vê em todas as empresas, né? Muitas vezes uma constituição que tem suas limitações e aí também a repercussão no mercado também gera uma lentidão. Pegando esse gancho da cultura do design que a gente tanto valoriza no trabalho de vocês, como que vocês enxergam hoje o papel do design brasileiro, olhando para o mundo, falamos de Milão, né? Como é que vocês enxergam assim? O Brasil é aquele design casquinha, né? Assim, de certa forma, ainda sendo descoberto como algumas décadas atrás, ou hoje, qual que é a nossa representatividade, vocês enquanto marca que expuseram, né? Mais de uma vez em uma feira que é tão importante para a meca do design. Sim. Bom, a gente tem participado de várias feiras fora do Brasil, né? Então, a gente participou ano passado da Feira de Milão, como expositor. Esse ano também, agora, no mês passado, nós participamos da feira em Nova York, que é a ICFF, uma feira de design reconhecida mundialmente, né? E o que eu vejo é o seguinte, né? O comentário do público que visita, né, a feira, que a gente tem produtos de igual para igual com o produto europeu, com o produto americano, né? Que não perde de nada, nem qualidade, nem design, nem posicionamento, nada, né? Eu cito isso com bastante propriedade, porque o ano passado mesmo, na Feira de Milão, a gente assim abriu portas em vários clientes, né? Clientes de indústria até, que a gente está fazendo contato, fábricas europeias, né, de móveis, e que entraram e ficaram surpreendidos, né, com a nossa qualidade, nosso design. Então, o que eu vejo às vezes é que o Brasil tem um certo rótulo, né, às vezes, de que é um país que vai para fora para copiar, mas isso acho que está mudando, né? E um preconceito, às vezes, né? Quando se fala de um produto brasileiro, né? O pessoal quer um pouco mais de preço, não quer pagar o preço igual do que compraria um produto europeu, por exemplo, né? Mas é um trabalho também, uma caminhada aí de construção de marca, de mostrar que a gente tem capacidade, que tem potencial para vender, não produto injetado qualquer, a gente vende design lá fora também, né? Porque a gente tem essa capacidade, né? Então eu vejo com esse olhar, assim, tá mudando muito e a gente tem que fortalecer isso, né? No aspecto internacional, né? Fugindo do commodity, agregando valor, né, Kleber? Eu até falando de design brasileiro,
Talvez eu gere uma polêmica aqui, né? Principalmente no meio acadêmico, porque assim, eu acho que existe um certo romantismo quando se fala em design brasileiro, em buscar uma identidade brasileira, brasilidade, papapá, nananã. Eu acho que existe um certo romantismo em que muitas vezes se aplica, tem sentido, e outras vezes não tem sentido, né? Que fique bem claro, às vezes tem sentido, outras vezes não tem sentido. Eu acho assim, falando de design, né? Quando tu tem uma indústria média, grande, que tu depende de escala, tu depende de um faturamento e tal, o teu design ele tem que ser uma estética que converse com o mundo, né? Que converse com o mundo. O mundo está globalizado, o mundo está aberto, a estética do teu produto e a narrativa da tua marca tem que fazer sentido em muitos países, né? Onde é que está o romantismo? Às vezes existe assim uma busca, brasilidade. Eu acho que a brasilidade, por exemplo, na Zen, a gente fez alguns produtos com esse apelo de brasilidade, que foi o caso do Junco, né? Que foi um dos primeiros. Mas é um produto dentro do mix. A gente não sustentaria uma indústria só com essa linguagem da brasilidade, né? Eu acho que a gente... quais são os desafios das empresas brasileiras lá fora? Primeiro, ter uma identidade que represente a marca, que faça sentido, né? Uma identidade que expresse quem a marca é. E hoje em dia é difícil isso. Por quê? Porque todo mundo... hoje em dia o que acontece? Tu acessa um Pinterest, todo mundo percebe as mesmas referências, consome o mesmo conteúdo, e aí eu vejo que a geração da minha para trás, como tinha uma escassez de referências, né, de informação, de produtos e tal, era obrigado muito mais a desenvolver, a criar, a buscar um caminho, né? Hoje em dia é tudo tão fácil, tem tanta referência que às vezes talvez essa geração nova de designers fique um pouco perdido, já pegue uma referência aqui, outra ali e acabe perdendo a mão de ter uma marca com uma identidade. Tem uma identidade de todos dentro da mesma marca, né? Eu acho que esse é o grande desafio. Definir um propósito para a marca e uma identidade que te represente, elementos assim reconhecíveis. Brasilidade, por exemplo, eu acho que faz sentido. Estava vendo até um podcast com ele, um designer que se chama Carlos Mota, é um arquiteto, e um Zanini, por exemplo, né, que eles fazem poltronas, móveis de madeira, madeiras brasileiras. E aí isso faz sentido, porque eles não têm uma indústria grande, é um ateliê, né? E eles não precisam de larga escala, é um produto mais, digamos assim, uma linguagem mais nichada que o mercado externo valoriza, né? Mas tu não depende de volumes, grandes volumes. Então, para esse mercado faz sentido, faz muito sentido. Para outros mercados, como o nosso, faz sentido dentro de um mix, né? Mas eu acho que tem uma coisa maior que é a linguagem da marca. Qual é o propósito, né? Então, eu vejo que esse é o desafio do design brasileiro. E olhando para isso, Kleber, pegando bem esse gancho, quais são os elementos, então, que diferenciam a Zen, na sua opinião, depois o Márcio? O que diferencia a Zen para a gente? É explícito, vamos ouvir dos criadores aqui. Olha, eu sempre fui apaixonado por moda. Sempre fui apaixonado. Para mim, a primeira vez que eu botei o pé em Milão, que eu comecei a ver aquelas vitrines, a comunicação, aquilo para mim foi um marco, assim, foi transformador. E eu acho que da moda a gente captou essa dinâmica, força criativa, a inovação, né? Do mercado da arquitetura, que tem um ritmo muito mais lento, mais perene, a gente trouxe a sofisticação, a elegância, um design mais perene, né? Porque tu não pode mudar que nem muda a moda, né? Então eu acho que essa fusão é que dá o tom assim pro design da Zen. E outra coisa é sempre buscar uma identidade nossa, né? Assim, eu honestamente, eu não olho muito Pinterest. Eu olho, vou para uma feira e tal, mas eu tô atento a outras coisas, outras referências, justamente para não, digamos assim, permear o meu inconsciente com muitas referências. Quando eu vejo, eu tô fazendo coisas que já foram feitas. Então é isso. A questão
do design próprio está cada vez sendo mais valorizado, e principalmente aqui no Brasil, que eu acho que passamos por um momento da cópia, né, gente? Vamos falar honestamente que não tem... 90% das empresas brasileiras. Né? Isso. Mas agora eu vejo diversos movimentos nesse sentido. Agora o próprio Salão de Gramado, né? Com o prêmio Salão Design também, trazendo justamente essa cultura de ter um design próprio, ter uma identidade. Faz todo sentido, né? Sim. Com certeza. Márcio, eu vejo assim, o nosso, né, o diferencial, né, com certeza é o design, né? É a nossa maior fortaleza, né, perante o mercado, em função de que a gente tem uma capacidade, né, o Kleber, né, como artista, de criação muito grande, né, de peças únicas, e às vezes sempre surpreendendo, né, às vezes eu fico, pô, acho que não tem mais nada para fazer aqui, né. E eu lá tomo um banho. Aí vem ele com uma ideia e assim, poxa, como é que pode, né, enfim... Então, acho que tem muito disso, né? E dessa... Precisou fazer um podcast pra ele falar isso. No dia a dia não fala nada, nem elogia nada, né? Trazer todo mundo. Nunca sei se eu tô agradando ou não. 20 anos. Nunca sei se tá agradando. Nunca é tarde, né? Antes tarde do que mais tarde. Mais tarde. Não, mas então, assim, acaba tendo, né, essa força no mercado, porque a gente acaba sempre apresentando produtos únicos, né? E tanto a gente tem essa prova em função do próprio mercado depois copiar, né? Então isso já é um atestado de que a gente estava no caminho certo, fazendo, né? Não é só a venda que sinaliza se o produto é um sucesso ou não. Às vezes, né, a questão do mercado seguir a tendência também é um indicador. É um indicador, né? Então, eu com certeza, né? E claro, né, tem outros, né, importantes, né? Toda uma estratégia de comunicação, de comercial, uma baita fábrica por trás, né? Hoje tem uma fábrica que a gente não terceiriza nada, a gente faz da engenharia, do molde, até o couro é feito dentro da Zen, tem um ateliê que faz as peças em couro também, enfim, de início a fim, todo o processo dentro da fábrica, bem estruturada, né, bem azeitadinho, eu diria assim. Então, são vários fatores, assim, mas sem dúvida, né, o design acho que é um propulsor, né? E o design anda junto com a tecnologia, né? Sim. Então tem o nosso sócio Pedro, ele faz essa parte de engenharia de produto, tecnologia e tal, e a gente anda muito em sintonia, né? E claro que o papel do design é sempre provocar aquele passo a mais, sabe? Porque normalmente a fábrica ela tende a ficar no território dominado já, né? Então, às vezes, para te dar aquele passinho a mais, corre o risco de errar, é um processo novo que tem que desenvolver e tal, mas eu acho que esse é um papel do designer, sabe? É sempre provocar aquele passo a mais. Você não pode te render a tua realidade hoje. Pode ser um passinho por vez, mas que no final de 2 anos, 3 anos, tu vai ter conquistado muito produto bacana, né? E é importante, né, essa união, por exemplo, né, do Kleber, que é o design, com o Pedro, que é da indústria, né, da fábrica comprar essas brigas, né, também, porque às vezes tem coisas que têm dificuldades produtivas e que talvez em outras fábricas o pessoal, não dá para fazer e ponto, né? E o Pedro tem essa pegada também, né, de desafiador, né, de fazer. Então, enfim, isso também é importante, né? No fundo é uma engrenagem, né? Se a gente parar para pensar em cultura, a gente sempre fala, né, em produto e produção, entra o design, então entra o Kleber, entra o Pedro, né? Então essa fusão, né? Tem que andar, né? Marketing e vendas, financeiro, talentos, o sucesso do cliente, né? A gente coloca sempre essas 5 engrenagens quando a gente vai falar em cultura. E aí me parece que, fazendo um complemento, Márcio, me parece que a visão do design de vocês, ela permeia não só o produto, mas ela permeia a relação que vocês têm com as pessoas, a recepção que vocês fazem para a turma do Design Tank lá, né? É isso que eu digo, né? Sai do puxador, né? Ou sai da peça inanimada e vai para a relação humana, né? E isso dá uma sensação de aqui tem algo diferente, aqui tem um pó mágico diferente acontecendo ao redor do produto que já é maravilhoso, né? A sintonia. A sintonia. Sintonia. Né?
Sabe que isso é uma coisa que a gente sempre conversa, né? Tem várias ações que a gente faz e tudo a gente tenta ter um fio condutor que é o design, que a gente falou, né? Como norte, né? Como uma identidade nossa. Então, se vai receber um time na Zen, tem que ter uma excelência no recebimento, né? A gente procura, então, ter toda uma historinha para contar em todos os aspectos, né? Na visita à fábrica, nas apresentações que o Ali faz, né? Também nas lojas, no atendimento, na apresentação. Vai do cartãozinho de visita até o produto final, né? Então, tem uma conduta ali que tem que ser seguida, né? A gente sabe que essa coisa de cultura... Essa coisa de cultura tem a ver com a verdade de cada empresa. Por exemplo, quando uma vez a gente visitou a Mormai, né, lá em Garopaba, um outro projeto ali de outra marca nossa. Enfim, a gente visitou a Mormai. A Mormai, o Morongo era surfista, começou a fazer as próprias roupas, acabou tomando vulto, virou uma marca e tal. Mas isso é cultura, né? A cultura é que ele vive aquele mundo, né? Ele vive o surf, ele vive aquele mundo, aquela rotina. Isso é cultura e ele acaba transmitindo isso para as pessoas que trabalham para ele. Diferente se eu fosse querer montar uma empresa de surf. Cara, eu posso até fazer um bom planejamento, mas eu não me identifico com aquilo, não é meu mundo, né? Eu nunca vou conseguir criar a cultura que ele criou, né? Porque não é meu mundo. Então, eu acho que a grande... sempre foi o nosso mundo, né? E isso, né, a gente acaba transmitindo, que tu comentou, né? Talvez de forma meio por osmose, assim. As pessoas acabam convivendo no dia a dia, sabem que é assim que a gente gostaria que funcionasse, e aí todo mundo acaba seguindo a mesma linha, né? Eu vejo que quando a gente, né, tem gente nova no setor, ou, né, em áreas até mais estratégicas, né, mais importantes também, eu particularmente, o Kleber também, a gente costuma então trabalhar junto um tempo, e aí automaticamente tu acaba transferindo para essa pessoa, e aí depois eu percebo, olha, essa pessoa era assim e agora tá fazendo assado, né? Então tu vê que ela tá seguindo mais ou menos um norte que a gente passou para ela, Bebeu, né? Da nossa cultura. Bebeu da nossa cultura, e então, mas porque tá no DNA da empresa e nosso, né? São os valores de vocês, né? Propaganda, exato, ecoando nas pessoas, né? Exatamente. Corro o risco de dizer que a gente descobriu o segredo da Zen? Olha, esse podcast vai valer mais do que a gente imaginava. Né? Não é nenhum segredo, né? Segredo, O difícil é replicar, né? Né? É isso aí. É isso aí. Como eu disse, tem que ser uma verdade, né? Mas é isso. Por isso que às vezes a imitação não cola. A imitação não cola porque às vezes a pessoa mira, eu quero ganhar dinheiro igual a empresa tal. Cara, mas aquilo não é teu mundo. Não é verdade. Não é verdade. Tu não vai conseguir. Tu até pode ter capital, tu pode ter vontade, mas, cara, isso não é teu mundo. E às vezes tu dá um drop ali, né? Acaba tendo um período, né, visibilidade, um período de crescimento, mas não se mantém porque não é tua essência, né? Maravilha. Então, muito bom. O Kleber trouxe uma parada legal que tem bem a ver com a conduta agora aqui do papo, a condução do papo. Você falou de tecnologia e antes a gente falou de artesania, aquela questão da manualidade, os primeiros produtos. A gente sabe do desafio de fazer isso em grande escala e também aí tem, quem sabe, alguns segredos ou alguns pensamentos de design para conseguir levar uma sensação de artesania dentro de um processo tão estruturado, industrializado que vocês têm hoje. Como é que vocês equilibram isso hoje? O que é valor em cada momento? Vocês já pararam para pensar por que as pessoas valorizam a artesania? Por quê? A gente vive num mundo extremamente tecnológico, né? Agora só se fala em IA. Cara, o que eu vejo? Eu vejo que as pessoas se identificam com pessoas. As pessoas se identificam com pessoas. Até pegando o lado da comunicação para depois chegar na artesania.
Esses dias, agora no Instagram, só aparece muito anúncio feito com IA, né? Aí esses dias eu vi uma propaganda, um anúncio, um post da... Pô, propaganda, denunciei a minha idade. Um anúncio da Diesel, né? Aí eles fizeram todos os modelos, homens e mulheres, só com a calça jeans da Diesel, só que eram avatares, assim, a pele parecia plástico, assim, né? Pá, num primeiro momento chama atenção, mas depois... Acabou a novidade, assim, sabe? Eu não me identifiquei. Não é gente. Eu não quero ser que nem o cara, aquele que tava no post, porque não é um cara. Entendeu? Eu não quero ser. Então, o que acontece? O que tu admira nas pessoas? Por exemplo, tu gosta de música, né? Tu admira um cara que toca guitarra e tal. Tu é um empresário. Puta, eu admiro a trajetória, sei lá, do Elon Musk, do Steve Jobs, de não sei quem. Tu é... sei lá, tu é uma modelo, tu vai admirar a trajetória da Gisele Bündchen e pessoas assim menos renomadas, né? Então, a identificação é com gente, né? Então, por isso que eu acho que a IA é um pouquinho de... esse tipo de comunicação feita com o IA é um pouco de modismo, de deslumbramento momentâneo. Mas gente se identifica com gente. Aí tu cai na artesania, né? Pô... a gente viveu milênios morando em cavernas, né? Contato com pedra, com o manual, com a textura, com o aconchego e tal, né? Com o saber fazer e tal. Aí, o que tu valoriza mais? Uma peça que foi feita numa máquina por um robô com uma inteligência artificial ou algo que tu admire e tu diga, cara... Isso tem 30 anos pro cara fazer aquela trança daquele junco, né? Precisou de 30 anos. Puta, olha que troço acolhedor, tem um toque humano ali, né? Então, eu acho que a grande força, resumindo, é justamente essa. Ter a tecnologia, produção, qualidade, escala, mas esse elemento humano que provoca a identificação. É por isso que a artesania atrai. E também pelo aconchego, né? Por essas coisas da casa como refúgio, de lembrar a caverna que a gente viveu, né? Dá para se dizer que a artesania, então, ela pode ser estratégica, né? Porque é um produto muito bem concebido, sem talvez um toquinho de artesania, seja o que for, né? Pode não ser tão quente, né? Pra gente dizer, pô, Exato. Eu quero esse negócio, né? E não dá para confundir artesanato com artesania. Né? Uma indústria precisa de escala, precisa de faturamento, precisa de tecnologia. Agora o toque manual, o toque humano faz toda a diferença. A gente tem um acabamento lá que é muito legal, que os arquitetos gostam de ver, até na Galvani, que é um processo tecnológico. Aí a peça sai do banho preta, né? Aí o artesão começa a escovar em partes estratégicas da peça, e aí começa a se revelar um cobre. Putz, é bonito, né? Tem esse valor manual, né? Esse é o ponto da joia. Agora tu bota isso um robô fazendo, sabe? Uma que às vezes, né, o robô talvez não tenha aquela sensibilidade de pegar e fazer no lugar certo e tal. Por mais que tu programe, né, às vezes o banho tem variações, então tem que... O feito à mão ali, ele tem um capricho a mais, né? E a gente percebe que quando a gente recebe visitantes, arquitetos, né, a própria equipe de vocês também, né, o pessoal quando chega nessa parte, que eles veem que são feitas uma a uma, né, escovado e tal, tu vê o brilho no olho do pessoal, assim, poxa, né, não é uma máquina que injeta uma peça e sai pronta, né? Então quer dizer que tem que pegar na mão uma a uma, várias vezes. Nenhuma sai igual a outra. Nenhuma sai igual a outra, né? Peças únicas. Peças únicas. E aí o pessoal, poxa, tu vê, né? Olha como vale mesmo esse produto, vale isso tudo. É o valor. O valor. Então tu agrega valor, com certeza, né? E tá cada vez mais difícil isso, né? Porque a questão de mão de obra, de fábrica e tal, né? A gente passa por um momento, vamos dizer assim, difícil, né, como um todo, né, geral isso, mas a gente tenta, né, captar, reter esses artesãos, né, essas pessoas que fazem esse trabalho, valorizando, né, para justamente continuar com essa pegada, né.
Então, Até o lance do puxador Junco, né? Que a gente lançou há muito tempo atrás. A gente teve que descontinuar ele. O produto estaria mais atual do que nunca, eu acho, né? Só que a mão de obra é tão rara que o nosso artesão, o seu Isidoro, tá com 90 anos e teve que abandonar. E ele disse assim, cara, eu não consigo treinar ninguém porque a nova geração não quer saber disso, né? E aí ficou só como história, mas era um processo lindo de ver, assim. Ele desde a coleta do junco, preparação do junco, né? Quando ele começava a trançar, parecia uma dança, assim, a mão dele, né? Então tem toda a história, né, que encanta o ser humano. Por isso que eu digo, o ser humano se encanta com o ser humano. Agora, se tu botar um robô lá, 3 minutos tá pronto. Não vai encantar, né? E sabe quando essa verdade de vocês aparece? Eu vou dar um exemplo do Cris. O Cris é o prototipista, né? Isso, né? Quando o Cris fala sobre o trabalho. Não só quando ele mostra o trabalho. Mesma coisa quando o rapaz está lá polindo, lixando, seja lá o que for, revelando uma outra parte que está abaixo dessa cobertura. Quando essa pessoa tem voz. Isso é interessante. Muito negócio que a gente entra, né, o próprio proprietário diz, André, legal, mas não pode deixar o pessoal falar. Porque ele tem quase vergonha, né, do próprio time por não ter capacitado, por não ter exposto os seus valores, sua cultura. Então só tem lá um fazedor, mas não tem alguém que replica a cultura. Aí quando o Cris fala, até ele brinca, o Kleber lá inventa os negócios, mas aí eu tenho que fazer, né? Mas ele fala com um tom de carinho, essa que é a jogada, né? Ele dá uma brincada, mas ele fala com o sotaque dele. Então são pequenos detalhes, né? Que além de ouvir a voz do Kleber, ouvir a voz de quem está apresentando, é o Cris, é o cara que põe a mão na massa. Se não fosse ele, não sairia o produto. A sensação de quem visita é isso. Ele se sente parte da engrenagem. Isso aí. Perfeito. Tu sabe que, pegando esse gancho dos funcionários, para mim foi uma lição. A primeira vez que eu visitei uma empresa na Itália, mais de 20 anos atrás, percorrendo a linha de produção e tal, e falando com os operadores da máquina, o italiano, ele tem um lance assim que o brasileiro não tem, de modo geral, né? Com salvo algumas exceções. Cara, o operador da máquina falava do processo dele, eu acho que ele não falava da esposa tão bem quanto ele falou da máquina. Sério, eu falava com amor, assim, falava com conhecimento, e era um pedacinho do processo. Era um cara de chão de fábrica. Então o italiano eu acho bacana da cultura industrial deles isso, essa paixão pelo fazer, pela tecnologia, né? Seja bem-vindo à cultura do design, né? Porque isso é design, cara. Isso é design, com certeza. Quer dizer, tu não faz design sozinho, né? Tu precisa do engenheiro, tu precisa do prototipista, tu precisa do conhecimento comercial. Eu ia dizer, até quando a gente... É uma roda. Falando em feira, a gente acaba escutando, às vezes, nos stands lá fora, o italiano realmente, assim, né? Tem aquela empolgação falando de produto, né? Que eu sempre cito isso nas nossas convenções de venda. E pô, eu quero que o time de venda faça que nem eles fazem lá, né? Os caras botam uma emoção na apresentação do produto que encanta, né? Então é bacana isso, né? E que nem o Kleber comentou aí, né? O design se faz do desenho até a loja, né? Até o consumidor final, na verdade. Da experiência na casa do cliente. Exato. É a experiência, com certeza. Sim. Falando em joia, o Anderson poderia colocar para nós aí, Anderson, as fotos novas que o Kleber nos mandou, que são literalmente joias, né? É incrível, olha aqui. E a percepção aí entra toda a equipe, o marketing também, né? A percepção, o trabalho como um todo, fantástico. A peça aqui é tratada como joia, né? A pessoa é uma escultura, então ela quase que transfere a posição, né, do corpo. A postura escultórica para a própria peça, então fica uma fusão assim, sabe? E bem minimalista, valorizando a peça. Essa é a nossa linguagem. Kleber, tem alguma das linhas ou peças que vocês acreditam que sintetizam a essência da Zen? Da marca? Tem várias, assim, né? Tem várias. Agora tu me pegou. Eu acho que o Seixo é uma delas. O puxador Seixo, né? Eu diria que tem em várias etapas, né? Também, né? Teve a Belle Époque lá atrás, que era uma linha... 2007, né? Então...
marcou, assim, não eram produtos de volume e tal, mas era como conceito, né? Foi bem Foi forte, disruptivo pra foi caramba. disruptivo, né? E eu lembro, assim, a gente fazia uma exposição diferente dela justamente para marcar, né? E as pessoas passavam na feira e viram, eu já usei esse produto, né? E aí agora o Seixo, né? E teve em várias etapas, teve alguns produtos que marcaram. Eu acho que é isso. Acho que o Márcio respondeu bem. Cada etapa, cada fase, até muitas vezes ilustravam até a fase de maturação da empresa. Porque os primeiros produtos, pela fase inicial, algumas limitações tecnológicas, né? A gente optava por soluções mais simples e conforme a empresa foi ganhando corpo, tecnologia, estrutura, a complexidade foi aumentando, né? Então hoje a gente faz coisas que lá no iniciozinho, há 20 anos atrás, não seria possível, né? Capacidade, né? E com certeza, assim, naquele momento marcou, né, aquele período lá, ele fez diferença como história e talvez nessa construção do nosso conceito hoje de uma empresa de design. Então, essas peças pode ter certeza que foram marcos, né? Teve o Junco. Teve aquela preta e cromo que era o Matrix, aquela, né? Sim. Depois teve o Garage, que foi inspirado num brinco punk que eu vi um cara caminhando. Cara, só que, claro, ela ficou com uma cara um pouco menos punk, mais decoração, né? E conforme o acabamento, conforme o contexto, ela vai ganhando significados diferentes, né? Às vezes mais escandinavo, às vezes mais ousado, às vezes, né? Depende do contexto e do acabamento que tu dá na peça. O Seixo, acho que representa a essência da marca Zen, né? Essa coisa de trazer as referências orientais para casa. Teve o manilhão bambu. Sim. Né? Teve várias, assim. Aqui, ó, essa imagem aqui, ela representa a Zenha. Você tem um produto icônico e uma imagem icônica. É isso. É isso. Isso representa a marca Zen. Muito bom. E o processo de criação, Kleber? Conta aí, que deve ter uma galera ouvindo a gente louca pra saber aí como é que... Eu sei que tem uma história de cafeteria na brincadeira aí, né? Quem toma café pela cidade sabe disso. Mas como é que funciona? Cara, assim, ó, eu não acredito em fórmulas, tá? Eu acho que cada designer, cada artista tem a sua forma de trabalhar, né? Mas o processo de criação é assim. Primeiro, parte de um pressuposto que eu já conheço o mercado, já conheço tecnologia, já conheço detalhes da dinâmica toda do mercado que já está inserido. Então, essa parte já está resolvida, né? E aí, eu sempre brinco com uma frase, né? Tom Jobim não criou Garota de Ipanema do lado de uma máquina, né? Então, tu tem que criar espaço para a criatividade, né? Eu não consigo fazer nada na empresa. Eu chego lá, tá tudo resolvido, tudo pensado. Então, sei lá, eu gosto de trabalhar em cafés, eu gosto de trabalhar na minha sala, olhando para fora, com um jazz, alguma coisa tranquila. Nas viagens surge muita coisa, né? Nas viagens, eu acho que é muita referência, muita cabeça borbulha e tal. E então, criar espaço para a criatividade aparecer, né? E a gente tem outros elementos assim, juntando, né? Tem um propósito forte de marca, tem um objetivo de marca e produto muito claro, né? Isso ajuda a dar o norte, né? Tem um objetivo a longo prazo, né? Sabe que até para complementar isso, né? O ano passado a gente tem às vezes feito viagens, às vezes curtas ou às vezes um pouco mais longas e tal. E a gente tem usado essas viagens até para planejar, né? Fazer o planejamento da empresa, produto, marketing, né? Muita coisa a gente tem feito durante essas viagens, porque tu acaba saindo daquela rotina da empresa, onde tu botou o pé lá dentro, a empresa te engole. Te engole, né? Tu não consegue pensar em nada. E aí, ano passado a gente ficou 2 dias em Londres, né? Na volta, né?
para a China. E aí a gente tirou só para planejamento, né? Então, pô, e tu tá com a cabeça livre, né? Pensando né? Num ambiente totalmente diferente. Então é muito rico isso, né? A gente tem feito bastante esse tipo. Às vezes vai a São Paulo, fica um dia, né? Acaba... Olha a coisa de fora, né? Olha a coisa de fora. É impressionante, assim, como rende muito mais do que uma semana, às vezes, dentro da Zen, né? E aquilo que eu falei, né? Eu acho que tem que ter essa alma de artista, sabe? Tu tem que olhar para o mundo, buscar coisas que façam sentido. Não existe fórmula, sabe? Eu acho que é por aí. Como você enxerga o futuro do design? Futuro do design... tu me pegou. Relacionando com tudo que nós já falamos, a IA, Sim. né? Toda essa questão. Não sei se eu sou tão otimista. Não sei. Eu tenho muita dúvida nessa questão, porque assim, ao mesmo tempo que eu acho... Corte de podcast. Não, ao mesmo tempo que eu acho que a IA, que é o que tem dominado a pauta ultimamente, assim, a IA ele pode potencializar muito a tua competência, digamos assim, né? Só que talvez traga uma homogeneização das coisas, sabe? E aí, tu ter uma identidade num mundo sem IA é uma coisa. Tu ter uma identidade num mundo com IA é outra coisa, né? Porque, apesar de que é muito relativo, né? Depende muito da visão do designer da empresa, do empresário e tal. Tu ter muita clareza da tua identidade para fazer essa... Porque hoje também existe o Pinterest, que acaba trazendo referências de todo mundo para o design. Então, acho que o desafio é esse, é buscar a tua identidade, um propósito de marca claro, uma identidade de design, seguir fiel a ele. Permanecer. Esse é o grande desafio do design. Não sei se eu respondi, mas... Com certeza. Tem alguma... Eu concordo e eu acho que assim, né? O IA vai dar talvez trazer mais empresas, talvez, que não tenham design para que possam ter design. Pode ser. Só que eu acho que vão ser um design que é acessível a todos e não é um design único. E aí, quem realmente é artista, que tem uma pegada de fazer algo único e diferenciado, vai estar um passo à frente também. Eu acho que vai trazer mais empresas para um patamar que não estavam, né? Usando design e tal, mas também vai fazer com que quem é inovador vai estar sempre acima, sabe? Porque eu não acredito que vá se extinguir, né, a categoria, né, todo em função de uma ferramenta, vai ajudar muito e pode ajudar também quem é criativo, né? Mas eu não acredito que seja o fim. Eu acho que sim, que pode ser talvez um diferencial para quem realmente tem uma cultura, faça realmente algo diferenciado, né? Por isso que o desafio é a identidade, porque quando uma coisa é acessível para muita gente, a chance de todo mundo ter a mesma cara, ter a mesma identidade, oferecer a mesma coisa é grande, né? Foi quando as empresas brasileiras começaram a viajar para o exterior, né? Aí todo mundo ia para a mesma feira, voltavam deslumbrados, vou lançar isso no mercado. Chegava lá, o fulano também lançou, o ciclano também lançou, todo mundo lançou a mesma coisa. Sabe, não deixa de ser isso. Agora, se tu tem um norte de design, uma cara, um propósito, eu acho que é isso que vai fazer a diferença, porque aí tu chega num ponto que é a autenticidade. A coisa tem que ser verdadeira e autêntica da marca, né? Não é porque é bonito que tem a cara da Zen, cara. Eu não vou lançar isso aqui que não tem a cara da Zen. É bonito, talvez, para outra marca. Pra gente não é, entende? Esse é o desafio. A Zen tá em constante movimentos, né? Inovando sempre, enfim. Da pandemia para cá, muitas mudanças de comportamentos ocorreram. Tem alguma tendência, algo que a Zen está buscando nesse sentido? Olha, eu sei que na época da pandemia tinha muita gente dizendo assim, o mundo vai ser diferente, ninguém mais vai querer viajar, ninguém quer saber de feira.
ninguém, agora é todo mundo trabalhando em casa e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que, né? Até o meu sócio falou que a gente estava... na época a gente parou de fazer feiras na pandemia, obviamente, né? E ele tava querendo voltar, né? Aí ele me falou assim, pô, mas tu tá saudosista de feira, né? O mundo mudou, cara, ninguém mais vai querer ir pra feira. Quando abriu a feira, cara, eu nunca vi tanta gente. Porque eu acho assim, ó, Freud é atual sempre, né? Ele é de 1800 e início dos, né? 1800 e final do século XIX ali. Ele é atual, porque o ser humano não muda a essência, muda o contexto, entram tecnologias, mas o ser humano não muda. Então, não é a pandemia que mostrou que a coisa pode funcionar à distância que tu vai deixar de querer ter contato com gente. Né? Não é isso. Acredito que é o contrário, né? O contrário, exatamente. Não é porque surgiu a inteligência artificial que eu não vou ter vontade de criar. Tu entendeu? Eu vou terceirizar isso para inteligência artificial. Não, cara, eu gosto. É um momento meu, né? Então, não sei te responder isso, sabe? Eu acho que o mundo, a tecnologia muda muito rápido, mas a essência do ser humano é igual à época do Freud. Então existe esse conflito, né? Vão mudando as gerações, mas querendo ou não, segue a... Cara, eu vejo a minha Sério, filha, assim, né? sabe? Quando ela tava mais... Agora ela tá mais madurinha, mas quando ela era mais adolescente, assim... parecia que tu era um dinossauro. Uhum. Aí eu vi que mudava a música, mudava os lugares, mas ela era igual ao que eu fui na adolescência. Aí eu era o dinossauro pra ela. Esse cara é igual, tu tá fazendo a mesma coisa que eu fazia, só mudou o teu estilo musical. A tua essência comportamental é a mesma. Né? Então, nós também estamos nessa fase com a Júlia, já acabou de fazer 18, mas volta e meia surge alguma coisa e ela... Vocês são velhos. Deixa que eu converso com a minha turma ali, a gente organiza alguma coisa. Sim. Lembrei, foi na situação que a gente estava mobilizando o pessoal para ver, para doação de medula para um amigo nosso que estava precisando e tinha que ser dos 18 aos 35. Elas, não, vocês já estão velhos, deixa que eu organizo. E até isso, né? Vem a questão do ser humano na questão de ajudar. Então, muitas pessoas, essa geração Z não tá nem aí. Não, eles estão aí sim. A geração antiga sempre critica um pouco a geração nova, né? Claro que a geração nova ainda é nova, né? Eu me lembro como é que eu fui quando eu tinha 12, 13, 14 anos, né? Claro que existem traços que mudaram, né? Eu acho que hoje a busca constante por prazer, né? Dopamina rápida, né? Eu acho que na nossa época a gente tinha que batalhar mais pelas coisas. E isso vai formar uma geração menos resiliente, eu não tenho dúvida. Porém, eu acho que é uma oportunidade para pessoas diferenciadas dessa geração. E tem muita gente diferenciada, né? Sem dúvida, em todas as gerações acabam que se destacam, né? Se destacam, Muito bom. Fala, André. Conta pra gente, Kleber e Márcio. Vocês têm um trabalho muito próximo dos especificadores, né? Vocês fazem um trabalho muito de campo, né? A gente falou do Ali, né? Que viaja muito, né? Sim, de estar próximo, de questionar, né? Me lembro que ele brinca assim, cara, eu sou pago para perguntar. Ele diz, não sou pago para falar, porque eu vou lá, falo, mas eu perguntando eu aprendo muito com quem tá na cidade A, B e C, e isso volta como matéria-prima, provavelmente, para estratégia de comercial, marketing, produto, obviamente. Qual é a relevância... que vocês enxergam nessa estratégia, olhando daqui para frente, talvez pegando bem esse gancho de IA, de pesquisas rápidas, né? Eu posso pesquisar agora qualquer público-alvo muito rapidamente, porque uma IA faz o trabalho pesado que o ser humano não queria fazer antes, né? Mas qual que é a relevância que vocês veem desse corpo a corpo, de estar no campo de batalha do cara que faz a Zen também ser quem ela é? Eu vejo assim, esse trabalho que a gente faz... que são eventos quase diários, né? Quase que diários em lojas. Diários? O Ali basicamente tem poucas semanas vagas no ano, né? Então acaba viajando bastante, fazendo, né, toda essa questão de treinamento em lojas, né? Tanto para vendedores e como a parte de arquitetos, né? Então alguns eventos junto com lojistas, e eu percebo que
por mais que tenha um monte de informação hoje na ponta dos dedos, né? O arquiteto, ele é carente, né, de informações técnicas, ele quer saber como é que foi inspirado o produto. Então eles têm essa carência desse contato humano, né, e de alguém da fábrica estando lá falando da empresa. Então eu vejo que nada substitui, né? A gente falou de artesania e tudo mais. A artesania está até nessas ações, né? Também, porque não deixa de ser um contato, né, pessoal, e as pessoas gostam disso, né? De ter alguém lá da empresa falando, podendo tirar alguma dúvida. E às vezes eu já participei de algumas assim. Eu vejo que às vezes as dúvidas são coisas assim, pô. Ainda se tem dúvida disso, né? Mas tem, né? Tem. Então, o óbvio precisa ser dito, né, Márcio? Exatamente, né? A gente percebe que são as perguntas mais óbvias que acabam surgindo nessas apresentações. E então é um trabalho assim que é formiguinha, né? Incansável, né? Mas a gente não deixa de fazer, né? Então está sempre atento a isso também, né? E tem coisas assim que por exemplo, na feira também, que eu participo mais do momento feira, digamos assim, a Revestir. Não é uma pesquisa que tu possa fazer com uma IA, por exemplo, que vai substituir aquela coisa da percepção, do olhar, né? Puta, eu percebi algo sutil, às vezes não foi nem verbal, foi sutil, que fez toda a diferença no negócio, sabe? Eu acho que esse contato é importante, né? Feira, com essas visitas, a gente sempre traz algo, né? Acho que ele também cria um efeito rebote, né, de valorização, né, de humanização. Pô, eu falei com as pessoas que falam sobre o produto, ou que criaram um produto, coisa que muita marca não faz, né, que não dedica esse investimento de pessoas, de tempo, né, de falar. E me parece que isso também diferencia bastante, né, a percepção de valor da marca perante um concorrente XYZ, né? Claro. Então acaba valorizando bastante o querer Zen posteriormente, né? Sim, sem dúvida, né? É uma cadeia toda, né, de ações, e essa é uma, com certeza, importante também, né? E também esse feedback do próprio Ali, que nos traz, né, muita informação de mercado, e que o pessoal tá achando e tal, né? Além das feiras que a gente faz, que a gente acaba tendo um contato mais direto, então acaba tendo esse contato, né, através dessa figura do Ali, que faz essas apresentações, né? Maravilha. E na opinião de vocês, como é que a gente pode fortalecer esse ecossistema criativo? Já que o Kleber falou sobre um empresário criativo, é isso? Empreendedor criativo, empreendedor artista? Eu levanto essa bandeira porque fez muito sentido para mim. Né? Eu vou te dizer assim que no início da nossa trajetória empresarial, eu tinha até eu vou ser bem franco, assim, eu tinha até um pouco de autoestima baixa, digamos assim, porque assim, eu era empresário, mas eu não me enquadrava bem no modelo de empresário que a gente cresceu admirando e tendo como certo, né? Então, eu nunca fui um cara extremamente cartesiano, né? Eu sempre tive esse equilíbrio e um pezinho mais no emocional, na emoção, na arte, do que no próprio business, assim, né? Nunca deixei o business de lado, que fique claro, mas essa mistura, né? E até que um dia eu vi uma entrevista do Oscar Metsavat, né? E que ele era um estilista, ele começou a Osklen, confeccionando roupa, e começou a tomar um vulto e tal. E ele me falou uma coisa que fez muito sentido para mim, que foi assim: a Osklen só é a Osklen porque eu sou dono e estilista. Isso quer dizer o quê? Eu não contratei uma agência. Eu sou estilista, eu tenho poder para decidir o que eu quero. Então, por exemplo, isso fez todo sentido, porque daí ficou mais claro para mim o equilíbrio que a gente tem na Zen, né? Porque são vários perfis. E, por exemplo, se a Zen contratasse um designer, por melhor que ele fosse, talvez ele não tivesse força para impor algumas coisas, né? Claro. O fato de ser sócio, eu tenho mais força do que um... Então, eu acho que por isso que essa coisa do empresário artista faz sentido, né? E o empresário artista faz sentido não só para quem é designer.
né? O Márcio é um empresário artista, o cara tá ligado no que acontece na moda, no mundo, viaja e desenvolveu esse olhar mais sensível que faz toda a diferença no business também, né? Porque o marketing hoje é muito sofisticado, né? O encantar uma pessoa é muito sofisticado. Tá desde do atendimento, da recepção, das visitas, da marca, numa feira, né? Contato na loja, né? O contato, digo, da exposição, né? Toda na loja, então tem uma Vai série... muito além do produto. Muito além. Eu vou mais longe. Eu acho que em vários segmentos, moda, decoração, eu acho que se um executivo, um empresário, ele simplesmente for um cara com simplesmente uma formação extremamente cartesiana de administração e tal, e não abrir a cabeça para o mundo das artes, não desenvolver essa alma artística, ele não vai ter tanto sucesso. Ele vai ter uma marca, digamos assim, medíocre, tu entende? Porque ele vai ter que lidar com agência, ele vai ter que lidar com designers, e ele não vai entender o que é. O André tem escritório, tu não sente isso muitas vezes de alguns empresários? Sempre. O cara é muito racional, né? E como escritório, tu não tem poder para impor nada, né? Tem um limite. Tem um limite, né? Bem claro qual é o limite, né? Exatamente. E tu vê, né, as marcas mais destacadas do mercado, elas têm uma pegada, né, que nem o Kleber comentou ali, um pouco disruptivas, né, de apostar em produtos diferentes, em estratégias diferentes, né, sejam estratégias de ponto de venda, de marketing, de produto, de design, enfim, sempre tem uma certa ousadia, né? E pega um empresário que às vezes ele é muito retraído, né? Que ele é muito conservador ou segue, né? Somente números, às vezes funciona. Acho que é importante ter isso por trás, né? Que é isso que a gente tem um equilíbrio dentro da Zen, né? Mas é importante também enxergar o que tem atrás da montanha, né? Pô, aqui, né, tem coisas boas ali na frente e às vezes tem que arriscar, né? Às vezes, quase sempre, né? Sim. Se tu pega, vamos pegar umas referências, né, que sempre nos inspiraram aí. Tu pega um Armani, empresário artista. Uma Chanel, foi uma empresária artista, né? O próprio Steve Jobs, ele foi um artista super minimalista, mas foi um empresário artista. Sem dúvida. A sensibilidade como ele criou o iPhone, a interface do super simples, super minimal, né? A embalagem, o cuidado todo, tudo. Foi um puto empresário artista. Né? Então tu não precisa necessariamente ser um designer, mas tu tem que ter a cabeça de artista. Eu acho que essa é a mensagem, sabe? Talvez um bom ensinamento desse bate-papo para quem é da área do design é entender que muitas vezes aquele senso de o meu limite é esse, eu não vou. Cara, mas por que eu não posso chegar até as cabeças do negócio? Eu vou conquistar esse espaço, ou vou ter o meu espaço, né? Porque para quem admira vocês, muitas vezes, pô, que legal, vou fazer isso prestando serviço para alguém. E o Kleber trouxe algo que é um teto. Mas por que não passar desse teto, né? Porque se permitir passar desse teto. Tem que ter coragem. Quando tu não é um sócio, tu é um contratado, né? Tem que ter coragem. Só que às vezes tem muita empresa que vai te valorizar por isso. Justamente. Aí um recado agora para os designers, né? Boa. Eu acho que os empresários têm que ser empresários artistas, né? E para os designers, tem que ser um artista empresário. O que eu vejo é que a maioria dos designers, grande parte deles pecam é justamente nisso, sabe? Focar muito na arte e pouco no business. E aí não funciona. Sim. E a ideia é boa, né? Só que às vezes não consegue traduzir isso em números, né? Exato. Que também é importante, né? Pelo menos para mostrar um caminho. Olha, eu acredito nesse produto, né? Ele pode chegar aqui, ou às vezes assim, esse produto é apenas para imagem mesmo, né? Vou te apresentar isso aqui que é para te vender, mas esse aqui é para te fazer conceito, né? Então, às vezes tem que... Mas isso é uma visão mais de empresário, né? Às vezes o artista acaba não vendo isso como um todo. Se fecha naquela bolha. O fulano, o dono da empresa não aceita nada, não sei... Cara, não é bem assim. Como é que tu tá fazendo o teu raciocínio de design? Entende?
Eu acredito que para isso vem muito o Design Tank, lá da Refresher, né, André? Exatamente. Quando o pessoal chega pro Design Tank, pensa que vai desenhar, né? Eu sempre brinco, né, que o designer que é só artista, ele ganha como desenhista. Ele não ganha como designer, né? Se ele quiser ganhar algo, né? E no Design Tank a provocação por 4 dias é exatamente essa, né, cara? O quanto empresário você se sente, né? 0, tá, vamos botar 1% na brincadeira. É porque empurrar um carro que está andando com o freio de mão solto, pelo menos já é mais fácil, né? O brabo é quando o freião está puxado. Né? Aí o cara travou no momento desenhista. Um ótimo desenhista. Quanto que vale um desenhista hoje em dia, né? Vale bastante. Mas tem seu limite também, né? Não tem a visão de design de resolver problemas, né? De entregar soluções, números, resultados, né? E assim por diante. Então, sim, Sil, tem tudo a ver com o que a gente procura promover também. Perfeito. Lembrando que nós estamos aqui na Casa Design Serra, né, na Sala do Vinho Brasileiro. E vocês estão aqui em um dos nossos primeiros Design Serra Talk, em função também de estarem conosco aqui na casa através de alguns dos multiplicadores. O próprio André, que traz a questão do design, da cultura do design, a Duo Mobile, através os puxadores da nossa sala são o Zen Design. Que bom. Temos a Farrapos Premium também, que tem Zen lá em um mostruário lindíssimo falando nisso, né? Dos metais, né? Dos metais, isso. E pegando esse gancho, como vocês trabalham aqui na nossa região? Certo. Como a Zen Design trabalha na nossa região? A gente tem 2 trabalhos, né? Um é o atendimento às indústrias, né? Que é uma fatia do nosso mercado, e outro são as revendas, né? Então, a gente atende muitas indústrias com desenvolvimento exclusivo, muitas vezes, né? Então, desenvolve produtos, né? Então, junta o time de design da indústria junto com o Kleber, com o nosso time, e aí se criam peças exclusivas, e também acabam adquirindo peças, né, do nosso portfólio, nosso mix, né? Então, a gente tem um trabalho muito forte nas indústrias em função dessa junção, desse trabalho todo que a gente desenvolve com eles. E tem as lojas também, né? A Farrapos, enfim, na região toda a gente tem várias lojas que revendem nossos produtos, né? Então, um trabalho também, aí se faz um trabalho com arquitetos de cada loja. Então, um trabalho bem desenvolvido também aqui na nossa região, e no Brasil todo, né? Com essas revendas, né? Perfeito, gente. Que beleza. Então, André, tem mais alguma pergunta para os nossos entrevistados? Eu vou dar uma de marketing digital. Vou pedir para vocês deixarem uma dica para a galera que está assistindo, porque ouvir vocês, para a gente é um prazer, imagino para quem está em casa. A gente falou muito de cultura do design, uma visão mais de engrenagem, né? Muito dessa visão do empresário artista, do artista empresário, que dica, sugestão, independente de quem seja, um empresário ou um designer nos assistindo, que dica vocês podem deixar para eles, para que a gente possa fortalecer o ecossistema que a gente tem no Brasil, né? Vocês falaram sobre lá na Itália, o cara defende, por que não no Brasil, né? A gente entende que é um processo cultural, demora tempo, coisas grandes levam tempo. Mas que dica que vocês podem deixar para quem está nos ouvindo, que pode pensar, não, isso não é para mim, né? É para gente sim, então que dica que vocês podem deixar? Vamos lá, bom, aquela coisa assim, né? A gente é meio clichê, né? Acreditem nos sonhos, né? A gente também, quando começou a empresa, era um sonho, né? E persistência, né? Resiliência, né? A empresa todo dia resolver problema, isso independente do tamanho da empresa, sempre vão existir, né? Enfim, né? A trajetória é bacana, né? A gente acaba olhando para trás hoje, né? Vendo que foi uma trajetória legal, a gente acabou aproveitando todos os momentos, né? Mas às vezes quando tu tá ali no meio do problema, tu não olha com esse olhar, né? Tu tá ali envolvido nesses problemas, acaba não tendo esse romantismo todo. Mas no final vale a pena, né? Então acreditem, né? E se dediquem que vale a pena, né? E uma dica, eu acho que
durante a conversa apareceram várias, né? Mas eu acho que para qualquer coisa que tu queira realizar, tu vai ter que fazer um planejamento, né? Então existe toda uma glamorização em cima do planejamento, né? Só que, cara, a gente sabe na prática que o planejamento é um primeiro norte. E ele, assim, raríssimas vezes a coisa vai sair como tu planejou. Então a habilidade de replanejar, construir mais um pouquinho, replanejar, porque o cenário vai mudando, tem reações do mercado, reações de coisas que tu nem imaginou que fossem acontecer, imprevistos, né? Situações inusitadas. Então, o planejamento é um eterno replanejar. Eu acho que essa é uma dica, né? E eu acho que chamar sempre pessoas da área que já viveram, que já passaram por isso, né? Acho que é isso. Minha dica é essa. E a tua dica, André? Minha dica é ouvir gente que já fez o que você fez, pegando o gancho do Kleber. Acho que o grande aprendizado é como ler um livro, né? O grande jogo de ler um livro é poder adaptar o teu contexto. Então, para não depender do livro norte-americano, que pode ter muita coisa boa, mas não seja o nosso contexto sempre, pega quem tá perto. Valoriza quem tá perto. Pô, pergunta para quem já passou pela bronca. Cara, o que você faria no meu lugar, né? Tem um livro muito bom que é O que o Google faria. E é fabuloso, mas é o Google, né? Nem sempre a gente consegue fazer o que o Google faria, né, nos nossos negócios. Mas são, obviamente, boas dicas, bons insights lá. Mas talvez a gente não precisa ler o livro do Google, né? A gente pode perguntar para o Kleber, para o Márcio ou para qualquer outro empreendedor que já passou por aquilo. Parece que aí a gente atalha anos de problema, né? Perguntando para as pessoas certas. Tendo a humildade de perguntar. Eu acho que assim, só pegando gancho para finalizar, né? Todo mundo fala assim, não, o empresário é corajoso, o empresário é corajoso, o empresário é corajoso. Eu não sei tu, mas eu criei a Zen por medo. Não, porque eu pensava na época, cara, eu tô muito bem agora, tinha um salário super bom na época e tal, né? Mas e no futuro, cara? Quando eu tiver, sei lá, a idade que eu tenho hoje, aí, então eu vou fazer 50 agora em julho. Cara, isso é levar um pé na bunda, tu entende? Eu me recoloco depois. Então, o que me motivou primeiro foi o sonho de ter uma empresa bacana, igual as que eu admirava e tal. Mas teve também o lance do medo, né? E nos negócios é a mesma coisa. Tu tem a coragem de inovar, mas tu tem que trazer o medo como aliado. Né? Não é aquele medo que te congela, que te paralisa. É o medo que te faz antecipar alguns problemas, tu entende? Faz pensar, né? Então é outra dica, né? Boa. Porque afinal quem antecipa governa. Quem antecipa governa. Gente, foi um prazer ter vocês três aqui conosco, reforçando aí o propósito do nosso podcast, que é valorizar o design com alma, né? Que legal. E aproveito para convidar vocês para estarem conosco aqui na Casa Design Serra também. E pode falar. Não, eu ia pedir a tua dica, né? Tipo, Isso aí. tem muita bagagem, tem uma história super bonita com o Jornal Design, né? Te peguei desprevenido agora, mas... Sim. Mas eu acho que tem tudo a ver... Fala no próximo podcast. Mas tem tudo a ver com o nosso propósito, né? A questão de valorizar o design com alma, o design como experiência também, né? Então, acho que tem tudo isso. E a questão do ir com medo mesmo, eu acho que é a melhor dica, né? Planeja e vai com medo, né? Planeja e depois vai com medo. Isso. Mas vai com medo, mas vai. Mas vai. Isso aí. Mas vai. Esse frio na barriga, eu acho que quando se perde isso, perde um pouco do encanto também. E outra que às vezes o medo, que nem o Kleber comentou, aí acaba te paralisando, né? Então, eu acho que o importante é fazer, né? Às vezes começa errado, mas começa. Isso. Né? Porque o não fazer, eu acho que também tem risco e também, como empresário, às vezes ele pode te levar para um caminho não tão bom, né? Então, eu acho que fazer também uma outra dica, né? Faça, né? Com certeza, né? E outra coisa, a gente teve uma época que eu tava assistindo assim diariamente alguns canais de YouTube assim, política e economia. Cara, eu comecei a ficar com medo enraizado na alma que acaba paralisando em termos de postura empresarial, te paralisa. Aí um dia nós estávamos conversando e disse, cara, não dá para
para definir as tuas, digamos, decisões empresariais com base em política, com base em economia. Claro que tu tem que olhar. Mas se tu ficar olhando para isso, tu não faz nada. Porque tu vai estar sempre com a alma cheia de medo, né? Principalmente no Brasil, né? E acaba te contaminando, né? Com notícias somente ruins, Espírito né? meio pessimista, né? E aí tu acaba não fazendo nada. Bom, não vou fazer investimento, não vou entrar no mercado tal, né? Porque nunca é o cenário ideal. Nunca. Nunca Quando vai... parece que vai... vou começar... agora não vou montar a empresa porque não é a hora, né? Vou esperar daqui a 4 anos. Cara, não vai me dar... Sabe, eu vejo que tem que fazer, né? O momento ideal não existe. Existe, né? Tu tá seguro que tá fazendo a coisa certa, planejamento e tal, né? Pensar bem, mas seguir, fazer. Né? É isso. Eu acho, olha a própria história da Zen. 21 anos... 21 anos. Por quantos governos já passaram de esquerda, de direita, foi, voltou, crise, não crise, e a Zen continuou evoluindo. Sempre evoluindo. E vai mais longe, tu pega uma marca, essas grandes marcas de moda, a Chanel e tal, passaram por guerras, por pandemias, por Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e estão ali. Sim. Coisas muito piores. Propósito forte, né? Propósito consistente, forte. Exato. É isso aí. Né? Perfeito, gente. Agradeço a participação. Nos sigam nas redes sociais. A Zen Design, um site maravilhoso, né? As redes, então, a informação constante. E até o próximo Design Serra Talk.